Não tem como falar sobre depressão na adolescência sem tocar num tema bastante polêmico e delicado e assustador, que é a questão do suicídio na adolescência. Infelizmente, no Brasil, nos últimos 10, 12 anos, nós tivemos um aumento de 30% no índice de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos de idade. Mais ou menos 2 adolescentes se suicidam no Brasil por dia. O índice é gigantesco, é alarmante, é um problema de saúde pública, mas também é um problema que nós, que lidamos com o adolescente todo dia, vocês pais, precisamos encarar e enfrentar. Um dos grandes tabus que gira em torno da questão do suicídio é que se eu falar sobre isso, será que eu vou dar essa ideia para o adolescente? Não, gente, falar sobre suicídio é fundamental porque é um tema tabu, é um tema cheio de mistérios e é um tema recorrente hoje na realidade dos adolescentes, porque a depressão ela é uma das grandes causas. E da mesma forma que a depressão vem aumentando nos últimos 10, 15 anos, o índice, assim o suicídio também vem acompanhando esse aumento. Por isso que quando a gente fala do adolescente deprimido, é fundamental pensar e discutir e tirar os tabus em torno da questão do suicídio. O falar sobre o suicídio não é um problema. O problema é como falar e de que forma abordar o adolescente que não está legal, né? E que está precisando de um socorro maior porque está deprimido de fato. E ele está precisando também de um espaço de fala para o que passa na cabeça dele. Então, é muito importante quando um adolescente, se o seu filho ou filha estiverem numa situação como essa, numa situação de depressão, nós já falamos várias vezes que a questão do tratamento, da medicação muitas vezes é fundamental, do acompanhamento terapêutico, mas você como pai e mãe, vocês devem se aproximar do seu filho ou da sua filha justamente para saber em que nível está essa depressão, o que está passando pela cabeça desse adolescente. Então tem algumas dicas importantes que eu queria passar para vocês, né? Para que você possa perceber um pouco mais se o seu filho está ou não, né, num certo risco de suicídio. A primeira questão é se ele fala sobre isso. Quando um adolescente fala sobre a vida não tem mais sentido, eu não vejo mais razão para acordar todo dia, eu não tenho mais vontade de viver, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu antes fazia. Tudo isso é muito importante, a gente não deve deixar passar batido ou dizer, isso é bobagem. Quando o adolescente fala uma coisa dessas, a gente precisa olhar para ele e dizer, não, me explica melhor, como assim você está sem sentido para a vida? Como assim as coisas que você gostava você não gosta mais? Né? É fundamental ir ao encontro disso, né? E não abafar essa fala. Quando o adolescente fala que ele se sente um peso para a família ou um peso social, ninguém gosta de mim na escola, eu sou um peso por onde eu passo, ou eu não consigo ser querido, né? Isso tudo é muito importante, porque o suicídio ele acontece num processo muito longo, né, de um adoecimento psíquico, e ele se caracteriza por uma desconexão da vida. Então, o adolescente ele vai se desconectando das coisas que ele gostava, ele vai se desconectando da escola, dos estudos, da família, dos amigos, das atividades, ele vai se desligando e vai se fechando, né? Então, por isso que é importante quando a gente está diante de um adolescente, né, muito recolhido, a gente ir lá e perguntar o que está acontecendo, né? Diante de um adolescente deprimido, diagnosticado com depressão, mais importante ainda a gente estar de olho nele e atento ao que ele diz. Por quê? Porque se você tem um filho ou uma filha que estão se julgando um peso para a família, um peso para os amigos, um peso social, é fundamental que você escute isso e, se for preciso, perguntar para ele o que passa pela sua cabeça em relação a isso. Não tem problema perguntar.
É justamente por nós não perguntarmos para o adolescente se ele em algum momento pensa em tirar a própria vida, que ele começa a fazer esse caminho, né, em direção ao suicídio, sem que a gente saiba ou tenha notícias. Porque se ele realmente entra num estado de depressão profunda, perde o sentido da vida e não é resgatado por uma fala de um pai, de uma mãe, ou de um adulto, ou de alguém que está ao redor dele, ele vai embora como um barquinho à deriva, né, nessa correnteza da depressão e da falta de sentido para a vida. Então é fundamental perguntar, né, como assim a vida perdeu sentido para você? O que você está pensando sobre isso? Né? Se o adolescente fala, olha, eu até tenho pensado em me matar, como assim você está pensando em se matar? O que te ocorre? Por que o se matar vai te ajudar? E também, olha, diante de um adolescente que fala em se matar, não tem outra saída a não ser um tratamento eficiente, buscar a ajuda dos profissionais. O meu filho tocou nesse assunto, o meu filho está pensando nisso. É fundamental que você, pai e mãe, vão atrás. Se eles ainda não estão em tratamento, se o seu filho ou filha não está em tratamento, é urgente a busca de um tratamento. Se o seu filho está em tratamento, é urgente o seu contato com os profissionais que estão ao redor dele, até para você ser orientado de como lidar com uma situação tão grave, de uma situação tão séria. Infelizmente, na semana passada nós tivemos algumas notícias muito tristes numa cidade aqui do interior de São Paulo, sobre adolescentes que cometeram suicídio dentro de um shopping. Né? Então, hoje o suicídio na adolescência ele não é mais uma coisa esporádica, infelizmente. Né? Então, tá difícil um adolescente de ensino médio que não conheça alguém que esteja deprimido e que não conheça alguém que já tenha falado em suicídio e até mesmo tentado ou cometido suicídio. Por isso nós precisamos enfrentar esse assunto. E a melhor forma é vá ao encontro do seu filho. Se o seu filho não está deprimido, se o seu filho não mostra nenhuma dica de que ele está com uma questão em relação ao sentido da vida, também é importante falar sobre isso. Porque ele pode ter um amigo, ele pode ter um companheiro de sala que esteja passando por uma dificuldade dessas, ou que tentou suicídio, ou alguma notícia de suicídio ao redor dele, que ele vai precisar também, embora ele esteja bem com ele mesmo, ele vai precisar trocar uma ideia sobre isso com você, pai e mãe, para que ele possa se aliviar do impacto que o suicídio tem na vida também das pessoas que estão ao entorno daquele que infelizmente conseguiu tirar a própria vida. É um assunto sério, não é num vídeo aqui de 8 minutos que nós vamos conseguir esgotar isso de jeito nenhum. Né? Nós vamos ter um curso que nós estamos lançando agora em abril, onde nós vamos ter um vídeo e uma aula específica sobre suicídio e depressão na adolescência, onde a gente vai estar falando muito mais sobre esse tema. Mas mande suas perguntas, comente, porque é um assunto urgente, é um assunto sério e nós estamos aqui disponível para ajudar você, pai e mãe, a socorrer o seu filho, seja lá qual for a necessidade dele.